Caminhoneiros ameaçam nova paralisação após grande alta nos combustíveis. E, gente, tá? A notícia que a gente acaba de receber é que o Lula ligou o modo desespero, gente, tá? Segundo informações divulgadas pela imprensa, os caminhoneiros estão ameaçando, gente, tá? Paralisação nunca vista antes na história desse país. O Brasil pode parar a qualquer momento, né, gente? Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia explosiva que chocou Brasília e principalmente atingiu em cheio Luiz Inácio Lula da Silva. Imaginem só uma paralisação dos caminhoneiros geral e total, parando tudo em pleno ano eleitoral, com o Lula tentando se perpetuar no poder, gente, tá? A notícia é explosiva, eu vou trazer aqui todos os detalhes e o porquê que o Lula ligou o modo desespero. Essa ameaça é muito grave. Lula da Silva entendeu que essa ameaça tem tudo para acontecer, essa paralisação pode acontecer, e eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes aqui para todos vocês, gente, tá? Grande aliado do Lula, Guilherme Boulos, é desmentido em entrevista e foge, gente, tá? Furioso, pistola. É um vídeo que eu encontrei, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Guilherme Boulos, ministro do Lula, sendo humilhado ao vivo. Não aguentou e fugiu da entrevista. Que humilhação, claro que eu vou trazer para vocês. Gente, bomba acabou de ser revelada pelo colunista, jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O Lauro Jardim descobriu que Lula da Silva está extremamente incomodado com o ministro Alexandre de Moraes e tem a ver com o escândalo do caso Master. Notícia explosiva, gente, tá? Lauro Jardim descobriu que o Lula da Silva tá furioso, gente, tá? Tá revoltado com o Alexandre de Moraes e é sobre o escândalo do caso Master. E por que o Lula ligou o modo desespero com relação ao ministro Alexandre de Moraes? Acabou o amor? Acabou o casamento? Acabou a química? Acabou, né, essa amizade histórica? Parece que o Lula abandonou Alexandre de Moraes. E tem um motivo para isso estar acontecendo. Claro que eu vou revelar também nesse boletim aqui para todos vocês. Gente, além dessas outras várias informações, inclusive aqui mais uma pesquisa que devastou o Lula, que acabou de ser divulgada pelo Poder 360, que deixou, gente, o Lula desnorteado. O Lula, o PT e a esquerda. É mais uma pesquisa que caiu como uma bomba para o governo Lula. Claro que eu vou trazer também essa informação para vocês. Rapidamente, só não esqueçam. Gente, eu estou vendo que tem muita gente que está sempre me acompanhando, está sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. O que é que você está esperando para fazer parte? Para você fazer parte, gente, é só você se inscrever aqui embaixo no canal. Lembrando que é totalmente gratuito, não paga nada. E é simples, rápido, fácil e automático. Olha aqui embaixo do seu vídeo. Não é aqui. É aqui embaixo, aqui na plataforma de onde você está me assistindo. Vai ter em algum lugar aí uma palavrinha chamada inscreva para se inscrever. Você vai fazer só isso aqui, ó. Clicar em cima. Automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente. Dando início aqui já com as informações. Gente, eu não vou aguentar. Deixar isso aqui para o final do vídeo. Já vai ser explosiva. Acaba de ser revelada em Brasília e foi revelado pelo colunista Lauro Jardim. Quem diria, gente, tá? Vejam só isso aqui, ó. Lula tem reclamado nos bastidores que os rolos de Alexandre de Moraes com o Banco Master e Vorcaro estão respingando nele, diz Lauro Jardim. Vou trazer a matéria aqui na tela para vocês. Ou seja, Lula da Silva tá furioso, tá revoltado, tá pistola com Alexandre de Moraes, porque esse escândalo, né, em que o Alexandre de Moraes está atolado até o pescoço, pode respingar no Lula. E isso acontecer em pleno ano eleitoral, o Lula ligou o modo desespero. Tá aqui, gente, tá? Matéria do colunista Lauro Jardim, o mesmo, né, jornalista que o Daniel Vorcaro disse que ia quebrar os dentes. Diga-se de passagem, tá? Não baixou a guarda. Nos bastidores do Planalto, cresce o incômodo de Lula com Alexandre de Moraes. Parece que acabou o casamento, né? Acabou aí o namorinho, acabou aí o
clima, né? Acabou, gente. Parece que Lula está descartando, abandonando o ministro Alexandre de Moraes à própria sorte. Ou seja, a partir de agora é cada um por si. De um lado, Alexandre de Moraes, junto com seus colegas, tentando livrar sua pele, e do outro, Lula, que só pensa em uma coisa. O Lula só pensa em uma coisa: se perpetuar no poder até o último dia da sua vida. Nem que para isso, né, o Lulinha que se fez, recentemente a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo disse que o Lula ligou para o filho dele, para o Lulinha, e disse: olha, resolve os seus BO e não deixe isso respingar aqui na minha campanha. E agora, desespero de novo. É mais ou menos assim, é o Lula mandando um recado para o Alexandre de Moraes, através do colunista Lauro Jardim: olha, resolve os seus BOs antes que isso respingue aqui na minha campanha. É mais ou menos isso, gente, tá? Lula, só tem uma coisa nesse mundo que interessa para o Lula, é o poder. Ele não quer deixar o poder, custe o que custar, mesmo que para isso ele tenha que descartar o filho e o grande aliado aqui, Alexandre de Moraes. O que para ele o que importa é o poder. Lula anda reclamando de Alexandre de Moraes em conversas privadas. Seu incômodo é que os rolos em que o ministro está metido estão respingando nele, né? Que nada tem a ver com os contratos e os contatos de Moraes e família. Mas será que Lula da Silva não tem mesmo nada a ver com esse escândalo do Daniel Vorcaro, do escândalo do caso Master? Acho que não, gente, tá? Acho que muito pelo contrário, né? Acho que ele tem, sim, muito envolvimento nessa questão. Por quê? Porque recentemente saiu na imprensa que o próprio Lula da Silva, juntamente com o seu indicado ao Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu o Daniel Vorcaro. Né, gente? Isso aqui o Brasil inteiro já sabe, Lula. Lógico que o que está acontecendo com o Moraes pode respingar em você? Pode. Mas diga-se de passagem, né? É importante a gente frisar que você, Lula, você recebeu o Vorcaro em visita fora da agenda, na surdinha, para ninguém ficar sabendo. E não foi uma reunião, foram várias reuniões. Pelo menos é o que diz a imprensa. Então, como que você não está envolvido nesse escândalo do caso Master? Que você, pessoalmente, recebeu Vorcaro, Guido Mantega, Jacques Wagner, presidente do Banco Central, indicado por você. Como que você não tem nada a ver com esse escândalo? Gente, tá? O Lula, a coisa tá complicando pro Lula, né? Porque isso aqui, para mim, é modo desespero. E o Lula tá tão desesperado que a própria Daniela Lima fez questão. Própria Daniela Lima, gente, tá? Veio aqui revelar que o Lula realmente tá desesperado com esse escândalo do caso Master. Tão desesperado que o Lula está disposto a abandonar o STF. Lula, que recentemente em uma entrevista disse que, olha, eu não consigo governar o país se eu não tiver que pedir socorro pro STF. Se não fosse o STF, eu não conseguia governar o país. Ele não disse isso em entrevista recente, se eu não me engano, até pro SBT. Pois é, gente, para se perpetuar no poder, que a única coisa que importa pro Lula é o poder, o Lula pretende abandonar o STF e ministros do STF. Daniela Lima diz o seguinte: aliados de Lula fazem pressão para que o presidente mude o discurso e abandone o STF e o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Gente, para se perpetuar no poder, Lula pode abandonar, descartar Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Vejam só. O governo começou a receber de aliados do Lula certa pressão para que o presidente mude o tom do discurso, se afaste do Supremo e pregue ele próprio uma reforma do judiciário, tá? Como seria isso? Que tipo de reforma seria essa? A ideia é discutir temas que estão aí pautando a sociedade, como, por exemplo, mantém-se a aposentadoria compulsória só aos 75 anos ou se estabelece um prazo de mandato para integrantes do Supremo Tribunal Federal? Por que acham que Lula precisa começar a falar sobre isso, sobre uma mudança na forma como funciona o Poder Judiciário no Brasil? Porque isso será explorado à exaustão pela oposição, tanto nas eleições para Senado, onde
prioridade é fazer uma maioria, com maioria simples, 41 senadores, você afasta um integrante do Supremo, que o impeachment de integrantes do Supremo será pautado e que, claro, né, também vai haver a tentativa de contaminar a avaliação sobre o julgamento da trama golpista com o que está acontecendo agora, a exposição dos dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por conta dos contatos de Daniel Vorcaro. Então, assim, a ideia seria que o Lula adotasse uma posição proativa e tivesse ele também uma proposta de reforma do judiciário, porque essa certamente será explorada pela oposição. O presidente está silente, ainda não há sinal de que ele vai fazer ou seguir esses apelos, esses pedidos, mas quando eu entrevistei o Lula em fevereiro, Fabiola, eu perguntei a ele, presidente, o senhor o que o senhor acha de uma reforma do judiciário? Aí ele falou, eu, por princípio, não sou contra nenhum debate. Ou seja, eu estou sempre aberto a debater qualquer tema. Deixou uma porta para que isso fosse, de alguma forma, alinhavado. Vamos acompanhar aí os próximos. Resumindo aqui para você, gente, tá? O plano do Lula, que não tem plano, é copiar o que a oposição vai fazer. Né? A gente já sabe que Flávio Bolsonaro vai sim explorar toda essa questão da reforma do judiciário. A direita, a oposição, parlamentares da oposição vão bater duro nessa questão da reforma do judiciário. E o Lula, que não tem plano de campanha, vai fazer o quê, uai? Se o Flávio Bolsonaro vai bater nessa tecla, por que eu não posso bater nessa tecla também? Ou seja, o plano do Lula, que não tem plano, é copiar a ideia da oposição do Flávio Bolsonaro. Ou seja, para se perpetuar no poder, o Lula pode comprar briga com Gilmar Mendes e principalmente Alexandre de Moraes, que são completamente contra. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes são completamente contra reformas no judiciário. Para eles está tudo muito bom do jeito que está. Não precisa mexer, não precisa diminuir tempo, né, do cargo de ministros da Suprema Corte, de magistrados, a questão de diminuir lá o tempo, eles não gostaram, acabar com aquela questão de decisão monocrática, e por aí vai, gente. Tem várias pautas que estão sendo aí debatidas pela oposição para diminuir, para frear os poderes de magistrados, de ministros do STF, do próprio STF, e o Lula percebeu que a oposição vai usar isso com unhas e dentes para vencer a eleição, e a ideia do Lula, o plano do Lula que não tem plano, é copiar o plano da oposição. Isso não vai dar certo, gente. Lula, em pleno ano eleitoral, comprar briga com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, vocês acham que tem possibilidade disso dar certo, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque a partir de agora, o que eu vou trazer é uma notícia explosiva, gente, tá? Vamos falar sobre grande ameaça de paralisação geral e total, greve dos caminhoneiros após alta nos combustíveis, gente, tá? Eu vou trazer aqui 3 informações referente a essa questão, inclusive o Lula já ligou o modo desespero. Por quê? Greve dos caminhoneiros em pleno ano eleitoral, com o Lula na presidência e o Lula tentando se perpetuar no poder, seria o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder. Para vocês entenderem tudo o que está acontecendo, gente, é muito grave, tá? Existe grande possibilidade do Brasil parar. Paralisação geral, greve dos caminhoneiros. A primeira das 3 informações que eu vou trazer para vocês é essa informação aqui, que tá, gente, tá? Na CNN. Lascou pro Lula. Caminhoneiros devem entrar em greve nos próximos dias. Os caminhoneiros estão ameaçando o Lula. Ou o preço dos combustíveis abaixa ou nós vamos parar tudo. Greve geral e total dos caminhoneiros aí, gente, vocês entendem? Vocês estão entendendo o estrago que vai acontecer no Brasil? E o Lula, gente, o povo vai se revoltar contra o Lula. O Lula, gente, está acabado. O Lula ligou o modo desespero. Assista esse vídeo que vocês vão entender.
é greve dos caminhoneiros, né? O Brasil tem um trauma do que aconteceu aqui em 2018 com a greve dos caminhoneiros, depois em 2022 também, muita ameaça de que isso fosse acontecer novamente, quer dizer, existe um trauma real e uma preocupação real sobre isso. Tão grande esse trauma que essa articulação, essa conversa, diálogo com os caminhoneiros foi sendo retomada muito no ano passado. E o que aconteceu dos últimos dias para cá, Thaís, que eu apurei? Os caminhoneiros são várias categorias, as principais acionaram o canal de diálogo com o governo para dizer, olha, do jeito que tá, tem gente dizendo aqui entre os nossos integrantes, representantes, que pode ter uma greve. Porque tem aumento sendo feito de maneira desproporcional e sem nenhuma justificativa em várias bombas, em vários postos de combustíveis pelo país. Eles levaram ao governo uma série de denúncias, de aumento de 20 até 60 centavos no preço do diesel. Aí trazem alguns exemplos, conversei com ele sobre Rio Verde, por exemplo, que já tinha produtor reclamando que não conseguia abastecer as máquinas no interior, e os entregadores ali que fazem o trabalho com os caminhões também reclamando de alta de preço, sem que isso realmente fizesse algum sentido aqui no Brasil. Então esse alerta também faz parte dessa preocupação do governo, por isso a medida de hoje sobre caminhoneiros. Esse alerta, inclusive, de um maior diálogo já tinha sido repassado por alguns integrantes do Palácio do Planalto ao presidente Lula no ano passado. A gente trouxe até aqui a apuração e nessa semana, por conta dessas denúncias, eles também fizeram um alerta, falaram, olha, é importante que vocês vejam e pensem aí em medidas que sejam imediatas. É claro que não é só isso, mas é um pacote que compõe uma série de preocupações do governo, e com uma possível greve de caminhoneiros em 2026, nesse ano eleitoral, o governo também se preocupou e levou isso em consideração para anunciar as medidas de hoje. Gente, greve dos caminhoneiros, né? Paralisação geral e total pode acontecer a qualquer momento, e o Lula ligou o modo desespero. O que acontece, gente? Tá essa alta no preço dos combustíveis. É um reflexo, claro, né, do que está acontecendo na guerra do Irã e, claro, junto com a incompetência de Luiz Inácio Lula da Silva. O reflexo disso fez com que o preço dos combustíveis subisse de forma avassaladora. Isso, gente, tá? Isso sem pandemia, sem crise sanitária mundial, porque na época do Bolsonaro houve alta nos combustíveis, mas por um curto período, por causa, né, da crise sanitária que se encontrava no mundo inteiro. Agora, tá acontecendo uma guerra lá no Irã, juntamente com a incompetência do Lula aqui no Brasil. A união disso foi o quê? Alta nos combustíveis. A incompetência do Lula em gerir toda essa questão fez com que a alta no preço dos combustíveis... Se fosse o Bolsonaro, gente, nada disso estaria acontecendo. Podem ter certeza absoluta. Que saudade que dá do Bolsonaro numa hora dessa, porque a equipe que trabalhava com ele era uma equipe eficiente, gente, tá? Trabalhava e buscava informações e, gente, fazia acontecer. Com o Bolsonaro é outro naipe, é outro nível de gerência. Agora com o Lula... saiu aí essa informação. Inclusive, gente, tá? Por que os caminhoneiros estão revoltados e ameaçando greve geral, paralisação total aqui no Brasil? Tá aqui o motivo, gente, tá? Preço do diesel sobe quase 12% na semana e litro chega a 6,80, mostra a ANP. E o resultado disso é o quê, gente? Tudo mais caro. Tudo vai ficar mais caro. Começa, né? O início da cadeia começa lá no transporte, né, gente? Tá no preço dos combustíveis, o transporte fica mais caro, na logística, né? Essa é a palavra mais correta, na logística. E os caminhoneiros já estão alertando. Gente, com a alta no preço dos combustíveis, os alimentos aumentam, os serviços aumentam, tudo aumenta no Brasil. Tudo aumenta no Brasil, porque se tem alta no combustível, a gente vai jogar isso para o empresário, e o empresário vai jogar isso em cima dos alimentos, dos remédios, dos serviços, vai tudo ficar mais caro. E para estancar essa sangria, para que o povo brasileiro não seja prejudicado, a ideia dos caminhoneiros é paralisação geral e total. Os caminhoneiros, para proteger a população brasileira deste governo incompetente, a ideia é paralisação geral e total, porque se continuar do jeito que está, pode subir mais,
E o povo daqui a pouco vai começar a passar fome, gente, tá? Então, por isso que é extremamente grave o que está acontecendo. Então, eles estão ameaçando sim, vocês viram agora a reportagem, a jornalista da CNN explicando todos os detalhes, com a alta no preço dos combustíveis, os que serão mais prejudicados é o povo que vai começar a pagar caro nos alimentos e os caminhoneiros estão tentando salvar, essa que é a grande realidade, estão tentando salvar. E a solução para isso é paralisação geral, total, greve dos caminhoneiros. Pode acontecer, e isso, gente, tá? Pode acontecer a qualquer momento. E isso, em pleno ano eleitoral, com Lula, o incompetente Lula, na presidência e fazendo campanha para se perpetuar no poder, é a pior notícia que poderia sair para Lula da Silva. E não para por aí não, gente, tá? Além dessas duas informações, ainda tem essa bomba para cima do Lula. Contas públicas pioram com o Haddad, com o ministro da Fazenda de Lula. Ou seja, é a confirmação da incompetência do Lula e dos seus ministros, aquele bando de ministros inúteis. Vai ter dedo podre para escolher ministro como Lula. Gente, como nunca antes, né? É um ministro mais incompetente que o outro. Responsável pelo controle dos gastos públicos, tá? Deixará cargo com 5 indicadores fiscais em situação pior do que estavam quando ele entrou. 5 vezes pior quando ele recebeu ali do Bolsonaro. É triste, gente, tá? O ministro Fernando Haddad deixará o cargo nesta semana que se inicia. Ele é o responsável pelo controle dos gastos públicos do governo do presidente Lula. Na gestão de Haddad, houve piora em 5 indicadores fiscais. Tá aqui, gente, tá? Déficit estrutural, dívida líquida, dívida bruta, colchão da dívida e restos a pagar. Ele foi incompetente em tudo isso aqui, gente, tá? Tem que ser muito incompetente mesmo. Haddad disse, né, ao tomar posse como ministro em 2 de janeiro de 23, que tinha como meta estabelecer uma nova regra para o controle dos gastos públicos. Só que o Lula não deixou, né? O Lula foi lá e continuou torrando e gastando como se não houvesse amanhã. Ou seja, Haddad foi meramente um poste pro Lula ali. Precisa de alguém de confiança no Ministério da Fazenda, mas deixa eu gastar e torrar, que é para isso que eu quis entrar na presidência da República, para torrar mesmo o dinheiro do povo. A proposta foi aprovada pelo Congresso e blá, 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 e blá, blá, blá. Ou seja, gente, além da greve dos caminhoneiros, que está, né, perigando acontecer, que seria uma tragédia para o Lula, gente, seria o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder, e agora contas públicas pioram com o incompetente que quer ser governador de São Paulo, hein? Alô, 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 galera de São Paulo. Vocês querem Haddad como governador de vocês depois aqui dessa notícia? Coloca aqui nos comentários. Tem muitos paulistanos aqui no canal, gente. Coloca aqui embaixo aqui. Você aí tá me assistindo, é paulista? Você quer o Haddad governando aí o seu estado depois disso aqui? Gente, é o dedo podre do Lula para escolher, né? Que saudade que dá do Bolsonaro na hora dessa, né? Dá saudade do Bolsonaro, dá saudade. Guilherme Boulos é desmentido em rádio. Aí, ele não aguentou a verdade sobre Bolsonaro e foi embora antes de acabar a entrevista. O Guilherme Boulos, ele foi humilhado, gente, tá? Por radialistas, por jornalistas, mas assim, eles bateram forte no Boulos. Que humilhação que o pupilo, né, a grande aposta do Lula, que o ministro, né, do Lula, o Guilherme Boulos, passou. É simplesmente um dos melhores vídeos que você vai assistir hoje. Assistam com muita atenção. Corrupto do mundo. Se ninguém te investiga, você vai andar pela rua como honesto. Mas, ministro, seu presidente... corrupção envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Como é? Tem algum processo, alguma coisa? Joias... Foi joias, absolvido coisa nenhuma. Segundo, absolvido coisa nenhuma. Segundo, né?
CPI da Covid. Todos Terceiro. arquivados. Mentira, gente. Não minta assim numa foram rede. arquivados Não os minta, não processos. está arquivado. Não minta. Não minta para o público. Isso não é verdade. mentira. O Procuradoria-Geral da República- Mas podemos continuar. Não parou por aí, não. O esquema do INSS começou com quem? Seu Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do Bolsonaro. Esquema do Master estava acontecendo no governo Bolsonaro. O Campos Neto, indicado por ele, presidente do Banco Central, botou dentro da gaveta. Então não venham aqui querer dizer que Bolsonaro é limpinho, não. A família mais suja e miliciana do Brasil. Deixa eu só trazer uma informação, ministro. O senhor disse que era mentira, mas tem informação aqui na página do Supremo Tribunal Federal. 28 de 3 de 2025, o STF arquiva a investigação contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por fraude de cartão de vacina. Tem informações sobre... Não, fraude de cartão de vacina é outra coisa, nós não falamos sobre isso. Pedido de Desvio de dinheiro da vacina na Covaxin, é outra coisa. Também foi arquivado. Não foi. Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento também por falta de prova. Hoje existe Google, hoje existe todas essas coisas, a gente pode provar na Vendo isso sequência. agora, aqui, Ministro, viu, ministro? se 13 horas e 35 minutos. Muito obrigada, ministro, aqui pela sua presença. Só trago aqui a informação, tá? A Procuradoria-Geral da República pede arquivamento de inquérito sobre desvio de joias por Bolsonaro. Vou encaminhar para o senhor também, viu, ministro? Para que o senhor leia e veja aqui esse pedido de arquivamento. Sim, tá? Só pra gente deixar claro aqui e não passar e não dizer que a nossa bancada tá mentindo. Aqui não existe isso. A gente faz jornalismo sério sempre, viu, ministro? Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Bancada, a gente tem muita coisa pra conversar com o ministro, mas a assessoria do ministro, olha, nunca mais ela vem aqui, porque ela tá desesperada aqui nos bastidores. Eu agradeço. Mais sujo. Gente do céu, gente, eu rachei o bico de tanto rir desse vídeo, gente. O Guilherme Boulos, ele nunca foi tão humilhado na vida dele. O Guilherme Boulos falando um monte lá para prejudicar o Bolsonaro, a família Bolsonaro. E na tela passando, desmentindo tudo, gente. Gente, tudo isso, gente, que foi imputado contra o Bolsonaro já foi arquivado por falta de provas. E o Guilherme Boulos, é mentira, vocês estão mentindo. Gente, o que a jornalista e radialista fez? Foi lá na hora no Google. Ó, tá aqui, ó, o site do STF, o portal do STF. Página oficial do STF, tá aqui, Guilherme Boulos, tá aqui dizendo que foi arquivado. Ah, joias sauditas, foi arquivado. Não sei o que lá de Covid, foi arquivado. E o Guilherme Boulos fugiu, gente. Aí, os assessores do Guilherme Boulos, vendo que ele estava sendo humilhado pelos jornalistas, né, gente? Foi lá, não, você tem compromisso agora, vamos. O cara fugiu, gente. E no final, a jornalista foi lá. Aqui não tem mentiroso, aqui a gente fala a verdade, Guilherme Boulos, tá? Se não sabe brincar, não desce pro play, fugiu. Gente do céu, gente, que covarde, fugiu da entrevista porque foi desmentido. Tentou derrubar o Bolsonaro, a família Bolsonaro, e passando ali o Lulinha, crime de corrupção, INSS. Lula, gente, que vergonha, gente, compartilha. Gente, isso aqui, esse vídeo merece compartilhamento, explode esse vídeo, gente, tá? Vamos lá. Continuando, gente, tá? Mais uma bomba envolvendo ministros do STF, gente, tá? Principalmente Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Vejam o que a Marina Helena teve coragem de fazer com Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Essa mulher, gente, é muito corajosa. Vocês vão entender. Assista até o finalzinho. Vai valer a pena cada segundo da sua atenção. A existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito criminal. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes. Hoje, o inquérito das fake news faz aniversário de 7 anos. 7 anos de estado de exceção no Brasil. Sabe o jornalista que acabou de sofrer buscas por publicar matéria do Dino usando o carro do TJ do Maranhão? Moraes citou o inquérito das fake news. Luiz Pablo é mais uma vítima de muitas. O mesmo inquérito foi usado para investigar, pelo que eles disseram, os jornalistas Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, a Bárbara do Te Atualizei e o Alexandre Garcia, só para ficar em alguns.
Pegou o humorista Rei Bianchi, o cantor Sérgio Reis, o empresário Luciano Hang, o youtuber Monark e até Elon Musk. Serviu para prender o deputado Daniel Silveira por um vídeo e rasgar a imunidade parlamentar, para derrubar o X e o Telegram no Brasil e bloqueou centenas de contas nas redes sociais em plena eleição. Enfim, há 7 anos, Alexandre de Moraes se tornou o inquisidor-geral da República. Faz o que quer contra quem quer. É só insinuar ataque às instituições para atuar como vítima, investigador e juiz. O inquérito já começou ilegal quando foi aberto por Toffoli. O regimento interno do STF só permite abrir investigação por conta própria para apurar infrações cometidas dentro do tribunal. De resto, é polícia ou Ministério Público. Trataram o Brasil como um puxadinho do STF. Além disso, Toffoli escolheu Moraes a dedo para comandar a investigação e não por sorteio como deveria ser. A então PGR, Raquel Dodge, chamou isso de tribunal de exceção e mandou arquivar. Moraes ignorou. Entre as primeiras vítimas estava a revista Cruzoé, por publicar a matéria do amigo do meu pai, em que Toffoli era citado em delação da Lava Jato. Na época, até a esquerda sabia que era ilegal. Veja o que o Randolph Rodrigues falava. Não existe precedente na história do judiciário comum a instalação de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo órgão e esse mesmo órgão ser destinado a julgar. Quando Moraes virou seu canhão para a direita, passaram a apoiar, inclusive a velha imprensa, endossando abusos para salvar a democracia. Pela covardia e oportunismo de muitos, chegamos até aqui. O careca do Master agora se volta contra a grande mídia e já fala que vai prorrogar o inquérito até 2027, quando será presidente do STF. Depois de 7 anos, o Senado vai continuar deixando isso acontecer? Compartilhe esse vídeo. Tem que compartilhar muito, porque é extremamente grave, gente, tá? Tudo isso que aconteceu, tudo isso que está acontecendo e, principalmente, tudo que pode vir a acontecer, gente, tá? Em 2027, Alexandre de Moraes será o presidente do STF, tendo ali nas mãos dele o inquérito do fim do mundo, né? O inquérito das fake news que não acaba nunca. Imaginem Alexandre de Moraes, presidente do STF, com o inquérito do fim do mundo. É, gente, tá? Uma tragédia pode acontecer.